Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar de um dos ambientes mais legais, de uma das partes mais legais da nossa obra. E eu estou falando da nossa piscina. Local de muita recreação e muita diversão, ela também inspira muita técnica e muitos cuidados na hora da sua execução. E hoje vamos ver o passo a passo da sua execução. Para quem não me conhece, eu sou Elisson Augusto. Sebo nas canelas e vamos nessa! Os primeiros passos para a execução da nossa piscina são os mesmos da nossa casa, da nossa obra. Nós precisamos de uma sondagem, nós precisamos de um projeto arquitetônico e de um projeto estrutural. E por que exatamente precisamos desse projeto estrutural? Na piscina fica muito fácil de calcularmos o peso que estará incidindo sobre ela, porque o peso específico da água é 1. Isso quer dizer, 1 litro de água é igual a 1 quilo. Então, se vamos executar uma piscina de 40 mil litros, por exemplo, nós teremos 40 mil quilos incidindo sobre a nossa estrutura da piscina. E é por isso que precisamos fazer a sondagem e o nosso projeto estrutural. Aqui no nosso caso, na nossa piscina, será executado um radier com 20 centímetros de concreto armado com alvenaria estrutural, alternando as suas fiadas com uma canaleta, que vai servir como uma viga. Passo 1 da nossa piscina. Vamos marcar a nossa piscina. Isso quer dizer, vamos locar ela no espaço pré-determinado, aferindo sempre o seu esquadro em relação à edificação já existente, seja da nossa casa ou dos nossos muros. É muito importante essa marcação, essa verificação, para a nossa piscina não ficar torta, não ficar fora de esquadro. Já pensou que legal? Você executa uma piscina super bonita, que nem essa nossa, e no final ela vai ficar torta. Você vai colocar o piso ao redor dela, ou você vai colocar algum tipo de revestimento, e ela vai ficar torta, vai ficar fora de esquadro em relação às outras partes da edificação. Isso não é legal, né? Após marcá-la, deixarmos no esquadro tudo certinho, de acordo com o nosso projeto arquitetônico, vamos fazer a escavação, vamos entrar com a máquina. Nessa fase, vamos conferir as alturas que foi pré-estabelecida em nosso projeto, seja ele no arquitetônico ou no estrutural, e essas medidas ela fica a seu critério. O que é muito comum é uma piscina de 1,30 m, 1,50 m, 1,40 m, não fugindo muito dessa média. É uma piscina que dá para nadar e dá para ser usada com muita diversão. Aí na nossa escavação, nós não podemos esquecer de realizar os descontos da estrutura. Isso quer dizer, acrescer em nossa altura final, a espessura do nosso concreto, do nosso contrapiso e do nosso piso. Então assim, durante o processo de escavação, nós vamos tirando os níveis e vamos conferindo. Então se o nosso projeto estrutural está pré-determinado 20 centímetros de altura de concreto, nós precisamos acrescer esses 20 centímetros aí na nossa escavação. Não podemos esquecer do nosso contrapiso, que vai em cima desse concreto, e depois do nosso acabamento, da cerâmica. Para ter uma medida exata, o ideal é que essa cerâmica, que esse revestimento já esteja aí na sua obra. Se não estiver, balize mais ou menos em torno de 1 centímetro a 1,5 cm, considerando a espessura do revestimento mais a espessura da argamassa. Ah, e lembrando, essa argamassa de revestimento ela tem que ser específica para a piscina. Não se esqueça. Com a nossa piscina já escavada, vamos fazer o acerto agora manual do nosso terreno. Isso quer dizer, as máquinas elas não conseguem dar um acabamento final muito bacana. Ela vai ficar meio esburacado conforme você está vendo. Então o que nós precisamos fazer é entrar com a mão de obra manual, aí no caso, e vamos nivelando a base da nossa piscina de acordo com a nossa necessidade. E posteriormente vamos entrar com um compactador. Aí nós estamos utilizando um sapo e nós vamos molhando esse solo e vamos batendo esse sapo. Para quem não conhece, essa máquina aí se chama sapo, porque ela vai pulando no nosso terreno e vai compactando. Agora, já com o nosso solo todo acertado
e já compactado, nós faremos uma aplicação de uma manta plástica embaixo. Essa lona preta que você encontra aí no material de construção. Mas o ideal é que você coloque uma bem grossa. Essa aí, no caso, é de 200 micras. Ela é bem resistente. E depois de colocar esse revestimento, nós vamos entrar com a nossa armação. Aí no nosso caso, nós utilizamos uns tubos de PVC de 50 milímetros para dar um espaçamento mínimo aí do nosso concreto de 5 centímetros até a sua base. Isso vai garantir uma estrutura legal e vai fazer com que não tenha perigo da nossa ferragem ficar exposta, ficar próxima da terra e com o tempo ela acabar enferrujando e estragando. Bom, com essas etapas vencidas, vamos para o concreto. Ah, que beleza! Esse concreto nosso é um FCK 25, um Slump 16, isso quer dizer, ele é um concreto bem molinho e já vem pré-dimensionado lá da nossa concreteira. E nós vamos lançando esse concreto e vamos vibrando para garantir que o nosso concreto fique extremamente adensado e que não fique nenhum espaço vazio dentro dele, que corra perigo de uma futura trinca e até mesmo de uma rachadura. Isso não é legal, né? É algo que nós não desejamos aí na nossa obra. Concreto lançado, e agora vamos aguardar alguns dias para que ele ganhe alguma resistência para nós podermos fazer a nossa marcação da alvenaria. E aí sim, nessa etapa, muita preocupação com o esquadro. Reparem que a nossa estrutura ela ficou sobrando nas laterais. Isso fazia parte do nosso projeto estrutural. Eu vou colocar aí para vocês. Tá vendo? O nosso projeto estrutural ele está pedindo que nós avancemos 50 centímetros para cada lado. Isso já havia sido previsto na marcação e nós executamos exatamente assim. E mesmo que o seu projeto não esteja pedindo esse espaçamento de concreto lateral, o ideal é você sempre abrir um pouco mais, porque existe uma infraestrutura hidráulica que você vai executar aí na lateral. Então você precisa de espaço para chapiscar, para rebocar, impermeabilizar e para fazer essa infraestrutura aí de hidráulica, onde vai passar os canos aí que vai fazer a limpeza da nossa piscina. Nosso concreto aí já ganhou alguma resistência e vamos executar a marcação da nossa alvenaria. Nós executamos. Aí no caso, como as nossas paredes eram de alvenaria estrutural, então cada bloco vai receber uma barra de ferro. Aí no caso, nós optamos por furar o concreto e colar esse ferro com um adesivo epóxi. Isso é opcional, você pode colocar antes da concretagem e depois concretar. Aí no caso, furando e colocando com adesivo epóxi, dá um pouco mais de trabalho, mas eu posso garantir que ele vai estar na medida exata, no local exato, conforme projetado. Então assim, se você for executar dessa maneira, você precisa garantir que o buraco seja feito na espessura completa do nosso concreto, aí da nossa base. Nós vamos executar uma limpeza. Você pode usar até um pedacinho de uma mangueira de nível para soprar dentro do buraco. Você vai jogar um pouquinho de água para ele ficar bem limpo. Vai esperar secar. Vai aplicar esse adesivo epóxi no buraco e depois vai bater essa barra de ferro aí no seu buraco, garantindo que ele vai entrar o máximo possível. Aí no nosso caso foi de 20 centímetros, que é a espessura aí do nosso concreto da base. Marcação tudo ok, as barras de aço colocadas no local e vamos agora erguer a nossa alvenaria. Para quem observou aí, a primeira fiada da nossa alvenaria, ela foi uma canaleta. Isso quer dizer, vai ficar como se fosse uma viga embaixo em todo o nosso perímetro. Então nós vamos colocar uma única barra de ferro na horizontal, vamos amarrar em todos os pontos que estão na vertical e vamos colocar concreto. E depois vamos fazer 2 fiadas de alvenaria e depois vamos fazer 2 fiadas de bloco e mais uma de canaleta. Depois mais 2 fiadas de bloco e mais uma canaleta. E aí sim a nossa alvenaria está concluída. Lembrando que se você for executar com alvenaria estrutural, você vai precisar concretar esses pontos de grout que nós chamamos. Muito cuidado aí na resistência do seu concreto, muito cuidado na quantidade de água que você vai acrescer aí no concreto, porque ele pode perder a resistência. Outra questão que expressa alguns cuidados é na alocação dos nossos pontos hidráulicos. Como o revestimento da nossa piscina ela será em pastilha,
Então, aí no caso, nós vamos deixar os canos passando para dentro da piscina e depois lá na frente, a hora que tiver tudo executado, nós vamos cortar esses canos e encaixar o acabamento. Agora, se a sua piscina for de vinil, então você deve chumbar os bicos já junto com o reboque. Ele vai ficar até um pouquinho dentro dessa alvenaria. Redobre a atenção aí nessa etapa, porque se você executar errado as tubulações, porque se a sua piscina for de vinil e você executar uma tubulação para a piscina de pastilha, depois não vai dar certo e vice-versa. Então fique esperto. Com a alvenaria 100% executada, vamos fazer agora o chapisco. Eu gosto muito de fazer o chapisco nessa etapa, porque assim como qualquer tipo de material que vai cimento, ele precisa da sua cura. Então assim, eu chapisco na parte externa e na parte interna da nossa piscina, e daí depois eu vou executar nossa tubulação hidráulica, enquanto esse chapisco cure. Aguarda aí pelo menos uns 7 dias para ele dar uma boa ancoragem antes do reboque, porque senão ele vai incorporar junto com o seu reboque, então perde todo o sentido do nosso chapisco, já que ele serve para ancorar a nossa massa. Legal? Enquanto o nosso chapisco vai curando, nós vamos executar a parte de infraestrutura hidráulica. Basicamente utilizamos canos de 50 mm marrom para todos os nossos dispositivos. E nós precisamos ter na nossa piscina o nosso ralo de fundo. Ele pode ser executado no fundo da piscina ou 30 centímetros acima ali na parede. Ele pode ser executado no fundo da nossa piscina, como o nome mesmo já diz, ralo de fundo, ou ele pode ser executado na parede. Eu pessoalmente gosto de executar na parede, não gosto de fazer nada no fundo da piscina, porque numa futura manutenção pode gerar muitas dificuldades, então eu vou ter que quebrar o concreto ali do chão, remover o meu revestimento, e já na parede eu vou ter um acesso lateral, eu não preciso exatamente quebrar a minha piscina internamente. Mas esse ralo de fundo é muito importante que ele seja executado 2 pontos e que seja interligado por um T de conexão para reduzir a pressão, para dar mais segurança nesses ralos de fundo. E caso porventura algum dos pontos seja interrompido, ou por algum brinquedo, alguma toalha, alguma coisa que tape esse ralo, você não vai correr o risco de queimar o motor da sua piscina. Porque como os dois estão interligados, então a hora que fechar um, o outro vai continuar puxando a água. E no retorno é a mesma coisa, então nós precisamos do ralo de fundo, do retorno, que o motor vai puxar essa água pelo ralo de fundo, vai até a nossa bomba e vai retornar. Então no retorno é a mesma coisa, precisamos de 2 pontos. Geralmente esses pontos é feito na parte superior da piscina, a uns 30 centímetros mais ou menos da borda. Porque ela puxa a água por baixo e faz essa água circular e sair na parte superior. Outro ponto que também precisamos executar é o nosso aspirador. É um cano que ele vai sair a uns 30 centímetros mais ou menos da borda e vai até a nossa casa de máquina. Esse dispositivo vai nos auxiliar na hora de fazer a aspiração do fundo, porque utilizamos um produto que vai decantar toda a sujeira da nossa água e vai ficar parado no fundo. Então esse aspirador serve para puxar essas sujeiras. Outros dispositivos que também podemos instalar são os LEDs. Os LEDs eu já uso o cano de 3/4, o marronzinho. Aí precisamos instalar umas caixas de passagem, onde vamos fazer toda a interligação elétrica e vamos levar lá para a casa de máquina também. Outra coisa muito importante, se a sua casa de máquina ela for muito afastada do corpo da casa, e se você for usar comando sem fio, então o ideal será você executar lá dentro da sua casa. Então você faz toda a infraestrutura da piscina, das passagens desses LEDs e leva o fio lá para o corpo da casa. E daí na hora da instalação da fonte e do módulo, você instale lá o mais próximo possível da área que você quer acionar, porque se ficar muito longe, você não vai conseguir acionar com o controle. Então já instalamos o ralo do fundo, o retorno, o aspirador e os LEDs. Se você for executar um aquecimento por indução solar, aquelas que a água ela sobe até ao telhado da sua casa e ela vai passar por aqueles tubinhos pretos, sabe? Então você precisa fazer 2 ralos de fundo para puxar essa água para o aquecimento. Esses 2 ralos de fundo vai sair um cano e vai ser interligado lá na casa de máquina. Na casa de máquina vai sair um tubo interligando lá no seu telhado. E depois um outro tubo descendo do seu telhado e indo diretamente para a piscina. Então se forma um ciclo. Os ralos de fundo vão puxar a água fria na parte de baixo,
vai levar lá para o nosso telhado, que vai aquecer a água e vai descer para a nossa piscina. É muito importante que o retorno desse aquecimento seja na parte inferior, porque a tendência da nossa água quente é que ela suba. Se você executar esse retorno da água quente na parte de cima da piscina, então a sua água quente ela vai ficar só na superfície, ela não vai descer. Então execute esses retornos na parte inferior, porque essa água quente ela vai descer pela tubulação, vai sair na parte de baixo e vai aquecer todo o resto da piscina. Pronto! Agora sim, já executamos toda a nossa infraestrutura hidráulica e elétrica aí dos LEDs e vamos agora para o reboque. Vamos rebocar toda a nossa piscina internamente e externamente.